muita gente acha que é perda de tempo. Fala, eu vou deixar pra dormir quando morrer. Te garanto que se você deixar de dormir do jeito que deveria, você vai morrer mais cedo mesmo. E cara, você precisa do sono profundo, porque é ali que acontece o seu reparo do corpo de uma maneira geral. Se você dorme pelo menos 2 horas em sono profundo, você acorda novo. Pra corrigir seu sono, vou te passar o protocolo de graça aqui. Sono, diferente do que muita gente pensa, não é opcional. Não é perda de tempo, é uma necessidade do corpo, tanto quanto ele precisa de água, tanto quanto ele precisa de comida. Inclusive, já adianta aqui, se você ficar sem dormir, você vai morrer. Ou seja, ficar sem sono mata, você vai morrer tão rápido quanto você morreria se você ficasse sem comer, só para vocês terem uma ideia. Sono é uma necessidade do corpo, e se você não dormir o tanto quanto você deveria, ou com a qualidade que você precisa, que o seu corpo e o seu cérebro precisam, você vai pagar um preço no dia seguinte, e se isso perdurar ao longo dos anos. Só para dar uma ideia aqui dos problemas que você vai ter que lidar se você não dormir bem, trouxe aqui uma listinha para ilustrar para vocês. No dia seguinte, se você dormir mal hoje, dormiu mal essa noite, hoje você vai ter os seguintes sintomas. Você vai ficar com humor deprimido, vai ficar meio para baixo, meio mal-humorado, vai tender a ficar desmotivado, a sua motivação para executar qualquer tarefa que exige esforço, prestar atenção na aula, fazer um relatório, ir à academia, qualquer coisa assim, vai estar relativamente mais baixa. Você vai tender a se sentir um pouco mais ansioso. Falta de sono gera ansiedade, e o problema é que a ansiedade gera falta de sono, atrapalha o sono, né? Então isso pode ser entrar num ciclo vicioso. Você vai ter um sintoma que todo mundo já conhece muito bem, que é déficit de atenção. Sua capacidade de controlar a atenção, de ter foco, concentração, vai ficar muito prejudicada se você dormir menos do que deveria ou com uma qualidade pior do que você precisa, seu cérebro e seu corpo precisam. Você vai tender a ficar mais impulsivo, mais agressivo e ficar mais reativo, né? Então a pessoa que dormiu mal, ela fica mais nervosinha, né? É mais fácil ela ter um comportamento agressivo, impulsivo, inclusive do ponto de vista alimentar. O comportamento alimentar muda muito. A tendência é a pessoa querer alimentos mais ricos em carboidrato e em gordura. Ela tende a sentir um pouco mais de fome. Então, praticamente a sua vida inteira fica afetada pelo fato de você não estar dormindo tanto quanto você deveria. O que é o sono para você? O que é dormir para você? Muita gente acha que é perda de tempo. Fala, eu vou deixar para dormir quando morrer. Te garanto que se você deixar para dormir, se você deixar de dormir do jeito que deveria, você vai morrer mais cedo mesmo. E de novo, tem evidências científicas para isso, de epidemiologia. Pessoas que dormem menos do que o necessário, em quantidade e qualidade, ou muito mais do que o normal, a chance delas morrerem é maior. O risco delas morrerem por qualquer morte, acidente de carro, ou por causa de uma doença, é maior. Aliás, inclusive, esqueci de comentar um dado importante agora há pouco, né? Aqueles sintomas que eu listei acontecem no dia seguinte, mas se você fica dormindo mal, ou menos que deveria ao longo dos anos, você se predispõe a uma série de doenças crônicas. Metabolismo, cardiovascular, ataque cardíaco, diabetes e no cérebro doenças, inclusive doenças neurodegenerativas. Você dormir menos do que deveria te predispõe a ter morte de neurônio e desenvolver uma doença como a doença de Alzheimer. Se eu não me engano, todos os quadros psiquiátricos, todos os quadros clínicos da psiquiatria, ou pelo menos quase todos, eles estão relacionados a algum distúrbio do sono. Ou a pessoa tem um distúrbio de sono antes, relacionado ao início da doença, ou durante a doença, ou depois. Então o sono está muito, muito relacionado à saúde e não é perda de tempo. E bem, é algo meio relativo, né? No sentido de horas. É relativo no sentido de horas. Pelo que a gente vê, um adulto precisa pelo menos, para não ter nenhum tipo de déficit, 7 horas de sono. 7 horas de sono. Só que não basta ter as 7 horas, você tem que passar pelos ciclos do sono. Você tem 5 ciclos de sono, 4 estágios. Alguns autores botam 3, outros botam 4. Então quando você tá acordado, você induz o sono, você começa a entrar num sono ali, você entra num sono mais superficial e cerca de mais ou menos 20 minutos, 30 depois você entra no primeiro estágio de sono. Depois de 1 hora, 1h20 você entra no sono profundo, que é aquele sono que a pessoa tá apagadaça, tem que mexer pra acordar, a pessoa tá desligada. Isso é mais perto que a gente tem do coma. O sono profundo é o mais perto. Não. O REM é o sono é mais em cima. Aí você vai no sono profundo. A ideia é que você fique pelo menos 1 hora, o ideal 2 horas no sono profundo. E o que vai modular esse sono profundo, você faz atividade física, se você come bem, se você se expõe à luz natural. Pega uma pessoa, tira a luz natural dela, o Matthew Walker faz muito isso. Tira a exposição da luz natural ao sol da pessoa, o sono profundo dela cagou. Caralho. Já vai zoar todo o sono profundo. Pega uma pessoa e bota a fazer aeróbico. Parece que exercício aeróbico é um pouquinho ainda melhor que musculação para induzir sono profundo. E cara, você precisa do sono profundo, porque é
ali que acontece o seu reparo do corpo de uma maneira geral. Se você dorme pelo menos 2 horas em sono profundo, você acorda novo, zerado assim. Se você dorme e não pega o sono profundo, você pode dormir 9, 10 horas que acorda cansado. É aquela pessoa que dorme meia-noite, acorda 11 da manhã e destruído. Por quê? Porque não alcançou o sono profundo. Ficou sono superficial. Então, um ciclo de sono normal é o quê? Entrou no sono, primeiro estágio depois de 20, 30 minutinhos. Sono profundo, 1h20 depois você entra no sono profundo. Aí você começa a subir. Volta para os estágios superficiais e chega no quase acordado, que é o sono REM. Sono REM, ele é mais ou menos como se você estivesse acordado, cara. É onde você sonha, é onde aumenta a sua noradrenalina, é onde você mexe um pouco e às vezes você até acorda. É normal às vezes acordar durante a noite, pelo menos umas 2, 3 vezes, mas é aquela acordada que você abre o olho assim, dá uma olhadinha e volta. É quase como você nem lembra às vezes que acordou. Aí depois você desce de novo, às vezes você nem vai mais até o profundo, e às vezes entra no profundo só no primeiro ciclo de sono. Sobe de novo pro REM, desce de novo, sobe de novo pro REM, e aí quando você tá no último ciclo do REM, você acorda. Aí você desperta de manhã. Caralho. Por isso que você sempre acorda depois de um sonho. Você tava no REM Total, antes. mano. Você tá sonhando assim, aí despertou. O ideal, cara, é que você acorde no final desse último ciclo. Porque se você acordar cansado, moído, exausto, do ponto de vista cerebral, não físico, treinou, correu uma maratona, vai acordar cansado. Mas do ponto de vista cerebral, acorda fadigado, você não tá passando pelos sonos e corre o risco de você tá acordando no meio do sono profundo. Você não vai acordar no meio do sono profundo sozinho. Às vezes você tá apagadaço de manhã assim na cama e toca o despertador, você... Jesus! Tem que levantar. Às vezes você acordou no meio do sono profundo. Por quê? Porque o seu ciclo tá todo zoado. Se você tem um ciclo de sono bonitinho que passa por todas as fases, 7 horas você acorda naturalmente, você não tem nenhum tipo de transtorno, você acorda naturalmente e descansado. 7 horas de sono. E Vilela, quando entra um paciente na minha clínica, eu orientei todos os terapeutas que trabalham comigo e quando eu dou curso para psicólogo, eu oriento todos os psicólogos a fazerem isso. A primeira coisa que você corrige num paciente é o sono. Não interessa. Mas eu não sei. Tem que corrigir o sono. Por quê? Se você dorme mal, você perde a sua capacidade de controle emocional. Quem nunca dormiu meio mal numa noite, no outro dia tava mais irritado, tava com vontade de comer merda, vontade de comer porcaria. Vontade de comer porcaria, beber álcool. O humor é a primeira coisa que eu sinto. Exato, cara. Então assim, né, tem que corrigir o sono. E quer corrigir seu sono? Vou te passar o protocolo de graça aqui. Primeira coisa que você vai fazer, acordou, primeira coisa, vai setar um horário pra acordar e vai acordar todos os dias naquele horário, incluindo final de semana. Afinal de contas, o seu cérebro não sabe que é final de semana. Não, agora vamos dar um 10 aqui tarde, e vamos... Tem que ser todos os dias, tá? Wesley, vou sair sexta, vou uma balada e tal. Cara, beleza, só não acorda meio-dia. Tenta acordar o mais próximo possível do mesmo horário todos os dias. Logo que acordou, se expõe à luz natural por 30 minutos. Se expõe, cara, se expõe à luz natural, não deixe... Esse é o principal passo, porque você vai informar os seus genes clock que o dia começou e a produção de proteína vai começar e você vai sentir sono à noite. Cafeína depois das 15 horas, nem pensar. Depois das 15 horas? Depois das 15 horas da Coca-Cola, tarde. café, Nada. Cafeína tem meia-vida de 6 horas, então demora pelo menos 10, 12 para ser seu organismo. Depois tá das errado, 15 horas... Lenny, você tá errado. Depois das 15 horas, não. De noite, e esse é o mais difícil dos pacientes aderir... Até sei que você vai falar. Diminui luz. Computador, celular. Se for usar, usa aqueles filtros amarelo, funciona, ajuda pra caceta, mesmo? muito. E em casa, opte por luz assim, ó. Como assim? Vermelha e laranja. Por quê? Porque a luz branca inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E a da televisão? Inibe também. A não ser que você use no computador aquele filtro amarelo. Não, assisti televisão mesmo. Já inibe, já é o suficiente pra começar a inibir melatonina. Você pode assistir. Não é que inibe vai fazer você perder o sono. Só, cara, não deixa a televisão, tipo, tá o estúdio estourada, aqui agora. E a sala, tipo, tá o estúdio agora. Com o bagulhão ligado, a luz do teto ligado, o volume alto. Tenta diminuir o máximo possível de ruído. Isto é, luz, tenta deixar, cara... A minha casa, tem um vídeo lá no meu canal que eu falo por que a minha casa parece uma caverna à noite. Cara, a minha casa é um abajur ligado no canto dela. A casa de noite. ou o quarto? A minha casa, tá ligado? Aí quando eu vou no quarto eu ligo um outro abajur, mas eu nunca deixo a luz de cima ligada e sempre uma luz laranja. Por que a luz laranja? Porque a gente evoluiu com fogo. Então a luz tem que lembrar um fogo. Lembrar uma fogueira. Tem uns abajures que imitam, né, a chama. Quanto mais parecida com a cor da chama, melhor. Olha só. A luz branca, a gente nunca teve luz branca à noite, né? A gente tem agora. Luz branca. A luz da lua não é branca, né? Não.
A gente nunca teve luz branca à noite, assim. Então, sempre dentro das cavernas e tal, sempre foi luz de fogo. Então, de noite, o mínimo possível de luz, o mínimo possível de ruído e principalmente prioriza luz amarela. E aí o mais difícil, nada de trabalho que demande atenção pelo menos até 3 horas antes de dormir. Porque quando você presta atenção em alguma coisa, o seu alerta sobe e sobe a sua noradrenalina. Aí no meu caso já ferrou, né? E cara, a noradrenalina... no seu caso já era. Tá aqui ligadão pra galera, isso é foda. Mas beleza, é seu trabalho, Mas cara. você entende, né? Tá Quando tudo bem. termina aqui, eu não consigo desligar logo Não, de cara. exato. Tipo, vou dormir. Não dá, eu ainda tô não naquela dá. de... Exatamente. Galera assistindo e tal, e você É. tá ali prestando atenção. Então a sua noradrenalina subiu, Tá. e quando a sua noradrenalina sobe, os seus hormônios de sono caem lá embaixo. Então você fica alerta. Afinal de contas, quando você tá alerta, você não pode ter sono, né? Senão seria o oposto do alerta. Pra galera que tá em casa e quer botar uma higiene de sono em dia, de noite, até 3 horas antes de dormir, parar com qualquer coisa. Cama durante o dia. Cama é pra atividade sexual e dormir. Nada de assistir série na cama, nada Você de tem trabalhar essa na mania. cama. Cara, o seu cérebro tem que entender que você vai usar a cama pra dormir ou pra assistir série. Pra galera que acorda de madrugada. Acordou de madrugada, não olha o relógio. Por quê? Porque se você olhar o relógio, você vai começar a fazer cálculo de quantas horas tem pra dormir e aí sua ansiedade sobe e você não dorme mais. Isso tudo, Vilela, a gente chama de higiene do sono.